Capítulo 12. À noitinha, após uma proveitosa caçada, e trazendo o que era possível para eles, os 4 caçadores regressaram literalmente carregados de animais abatidos. Top tinha um rosário de marrecas arrebio em volta do pescoço e Jup, cinturões de narcejas. "Pronto, mestre Pencroff!" exclamou Nab. "Já temos com que nos entreter. Conservas, patês, faremos uma reserva e tanto. Mas preciso de ajuda." "Conto consigo, mestre Pencroff." "Não, Nab", respondeu o marujo. "A enxárcia do barco me chama, terá de se virar sem a minha assessoria." "E o senhor, Sr. Harbert?" "Amanhã, tenho de ir ao curral, Nab", disse o rapaz. "Será então o senhor, Sr. Spiller, que irá me ajudar?" "Só se for para lhe fazer companhia, Nab", respondeu o repórter, "mas aviso desde já que, se me revelar suas receitas, eu as publicarei." "Como julgar melhor, Sr. Spiller", respondeu Nab, "como julgar melhor." Foi assim que, no dia seguinte, Gideon Spiller, transformado em ajudante de Nab, instalou-se em seu laboratório culinário. Antes disso, porém, o engenheiro comunicara-lhe o resultado das buscas efetuadas na véspera e, a esse respeito, o repórter foi da opinião do amigo, isto é, que embora nada tivesse sido encontrado, não deixava de subsistir um enigma. A onda de frio perseverou ainda por uma semana e, exceto para cuidar do terreiro, os colonos não deixaram Granite House. A casa vivia perfumada pelos aromas deliciosos emanados das engenhosas receitas de Nab e do repórter, mas nem todo o butim da caçada no pântano foi transformado em conservas, como as peças conservavam-se perfeitamente naquele frio intenso. Patos selvagens e outras aves foram consumidos frescos e declarados superiores a quaisquer outros animais aquáticos do mundo conhecido. Durante aquela semana, Pencroff, auxiliado por Harbert, que manejava habilidosamente a agulha na feitura dos velames, trabalhou com tanto ardor que as velas da embarcação ficaram prontas. Cordas de cânhamo não faltavam, graças à enxárcia recuperada junto com o envelope do balão. Cabos e cordas da rede, tudo era feito num excelente fio, do que o marujo tirou bom partido. As velas foram guarnecidas com resistentes relingas, e ainda sobrou com que fabricar adriças, ovens, escotas etc. Quanto às roldanas e polias, a conselho de Pencroff usando o torno, Cyrus Smith produziu a quantidade necessária. Aconteceu então de o recheio da embarcação ficar pronto muito antes da embarcação propriamente dita. Pencroff achou inclusive uma bandeira azul, vermelha e branca, cujas cores haviam sido fornecidas por certas plantas tintoriais, muito abundantes na ilha. Detalhe, as 37 estrelas representando os 37 estados da União, que resplandeciam no pavilhão dos iates americanos, o marujo acrescentara uma 38ª, a estrela do estado de Lincoln, pois já considerava sua ilha anexada à grande república. E, ele dizia, se não é de fato, é de coração. Nesse ínterim, a bandeira foi hasteada na janela central de Granite House e os colonos a saudaram com 3 urras. A estação fria chegava ao fim e parecia que aquele segundo inverno transcorreria sem incidentes graves, quando, na noite de 11 de agosto, o planalto do mirante viu-se ameaçado por uma devastação completa. Dormiam os colonos profundamente, após um dia cheio, quando, em torno das 4 horas da madrugada, foram subitamente despertados pelos latidos de Top. Dessa vez o cão não latia próximo à boca do poço, mas na soleira da porta, jogando-se em cima dela como se quisesse arrombá-la. Jup, por sua vez, emitia gritos estridentes. "O que há, Top?" exclamou Nab, primeiro a acordar. Mas o cão continuou a latir ainda mais furioso. "O que pode ser?" indagou Cyrus Smith. E todos, vestindo-se às pressas, precipitaram-se para as janelas do recinto, que abriram. Sob seus olhos desdobrava-se um tapete de neve, cuja brancura mal se percebia naquela noite quase indevassável. Os colonos nada viam, apenas ouviam latidos estranhos em meio à penumbra. Tudo indicava que a praia fora invadida por um certo número de animais que não era possível distinguir. "O que é?" gritou Pencroff. "Lobos, onças ou macacos?" respondeu Nab. "Diabos! Eles podem alcançar o planalto." "E o nosso terreiro?" preocupou-se Harbert. "E as nossas plantações? Mas por onde eles passaram?" perguntou Pencroff. "Devem ter atravessado o pontilhão da praia", respondeu o engenheiro,
que algum de nós se esqueceu de fechar. Com efeito, admitiu Spilett, lembro-me de tê-lo deixado aberto. Que coisa feia, Sr. Spilett! Exclamou o marujo. O que está feito, respondeu Cyrus Smith. Analisemos as medidas a ser tomadas. Foram essas as perguntas e respostas rapidamente trocadas entre Cyrus Smith e seus companheiros. Fato é que a ponte fora atravessada, a praia, invadida por animais, e estes, fossem quais fossem, podiam, subindo a margem esquerda do Mersey, alcançar o planalto do mirante. Logo, melhor se apressarem e, em caso de necessidade, combatê-los. Mas que animais serão? Perguntou pela segunda vez um deles, no momento em que os latidos ressoavam ainda mais alto. Aqueles sons fizeram Harbert estremecer. Lembrou-se de já tê-los ouvido durante sua primeira visita à nascente do Córrego Vermelho. São cachorros do mato, são raposas. Ele disse. Avante! Insuflou o marujo. E todos, armando-se com machados, espingardas e revólveres, precipitaram-se para o cesto do elevador e alcançaram a praia. Cachorros do mato em Alcateia, fustigados pela fome, são animais perigosos. Mesmo assim os colonos não hesitaram em se lançar no meio do bando e com alguns poucos disparos, piscando na escuridão, fizeram recuar os primeiros agressores. O mais importante era impedir os saqueadores de subir ao planalto do mirante, pois as plantações e o terreiro ficariam à sua mercê imensos, talvez irreparáveis danos, sobretudo no que se referia ao campo de trigo, de certo se produziriam. Porém, como a invasão do planalto só podia ser feita pela margem esquerda do Mersey, bastava erguer contra os cachorros do mato uma barreira intransponível no recanto da praia compreendido entre o rio e o paredão de granito. Isso foi compreendido por todos, e a uma ordem de Cyrus Smith, alcançaram um local designado, enquanto o bando de cachorros avançava no breu. Cyrus Smith, Gideon Spilett, Harbert, Pencroff e Nab distribuíram-se então de maneira a formar uma linha intransponível. Top, arreganhando suas poderosas mandíbulas, precedia os colonos, seguido por Jup, armado com um cajado nodoso que ele agitava feito um tacape. Era uma noite trevosa. Apenas o clarão dos disparos permitia ver os agressores, que deviam ser no mínimo uma centena e cujos olhos luziam como brasas. Eles não podem passar! Exclamou Pencroff. Não passarão! Respondeu o engenheiro. Se não passaram, porém, não foi porque não tentaram. As últimas fileiras empurravam as primeiras e uma luta encarniçada estourou, durante a qual não faltaram tiros e machadadas. Diversos cadáveres de cachorros do mato já cobriam o terreno, mas o bando parecia não diminuir, dando a impressão de renovar-se incessantemente através do pontilhão da praia. Os colonos, logo obrigados a partir para corpo a corpo, terminaram se ferindo, felizmente sem gravidade. Com um tiro de revólver, Harbert salvara Nab, em cujas costas um cachorro do mato acabava de se abater como um tigre. Top lutava com verdadeiro furor, saltando na garganta das raposas e estrangulando-as sumariamente. Jup, armado com seu porrete, espalhava bordoadas e não fora à toa que o haviam posicionado na retaguarda. Dotado, sem dúvida, de uma visão que lhe permitia guiar-se nas trevas, estava sempre no local mais intenso da luta, emitindo de vez em quando um silvo agudo, que nele era sinal de extremo júbilo. Num dado momento, investiu tão fundo contra as fileiras de animais que, ao clarão de um disparo, foi possível vê-lo cercado por 5 ou 6 cachorros grandes, aos quais enfrentou com raro sangue frio. A luta, contudo, após uma resistência de 2 longas horas, viria a terminar com a vitória dos colonos. As primeiras luzes do amanhecer sem dúvida contribuíram para a retirada dos agressores, que debandaram para o norte, atravessando de volta o pontilhão, que Nab correu para erguer imediatamente. Quando o dia iluminou suficientemente o campo de batalha, os colonos puderam contar meia centena de cadáveres espalhados pela praia. E Jup? Exclamou Pencroff. Onde está Jup? Jup desaparecera. Nab chamou e, pela primeira vez, Jup não respondeu ao chamado do amigo. Todos puseram-se à sua cata, com grande receio de encontrá-lo entre os mortos. Removeram os cadáveres, que manchavam a neve com seu sangue, e Jup foi encontrado no meio de uma verdadeira montanha de cachorros do mato, cujos maxilares arrebentados e vértebras quebradas testemunhavam terem sido objeto do terrível porrete do intrépido animal. O pobre Jup ainda segurava nas mãos o toco de seu tacape partido, privado de sua arma,
fora atacado por uma alcateia e ferimentos profundos lanhavam o seu peito. Está vivo! Exclamou Nab, debruçando-se sobre ele. Cuidaremos dele como se fosse um dos nossos. Jup pareceu entender, pois inclinou a cabeça sobre o ombro de Pencroff, num gesto de gratidão. O marujo também estava ferido, mas seus ferimentos, assim como os de seus companheiros, não eram graves, pois, graças às armas de fogo, quase sempre conseguiram manter os agressores à distância. Logo, apenas o estado do orangotango inspirava cuidados. Carregado por Nab e Pencroff, Jup foi transportado até o elevador, e, emitindo fracos gemidos, mal conseguia respirar. Içado lentamente até Granite House, foi instalado num dos colchões retirados de um dos estrados e seus ferimentos cuidadosamente lavados. Nenhum órgão vital parecia comprometido, porém, muito debilitado pela perda de sangue, Jup teve febre alta. Deitaram-no então, após o curativo, impuseram-lhe uma dieta severa, como se para uma pessoa humana, disse Nab, e fizeram-lhe beber algumas xícaras de uma infusão refrescante, cujos ingredientes foram fornecidos pela farmácia vegetal de Granite House. Jup dormiu um sono a princípio agitado, mas pouco a pouco sua respiração tornou-se mais regular e ele pareceu se acalmar. De tempos em tempos, Top, caminhando, se é que podemos dizer, na ponta dos pés, vinha visitar o amigo e parecia provar todos os cuidados a ele dispensados. Uma das mãos de Jup pendia para fora do colchão e Top a lambia com a expressão contrita. Naquela mesma manhã, procederam à inumação dos cadáveres, que foram arrastados até a mata do faroeste e enterrados a uma boa profundidade. Aquele ataque, que poderia ter tido consequências muito graves, foi uma lição para os colonos, e daí em diante não dormiam mais sem que um deles se certificasse de que todas as pontes estavam erguidas, impedindo qualquer tipo de invasão possível. Jup, no entanto, após ser motivo de preocupação por alguns dias, reagiu vigorosamente contra a doença. Sua constituição prevaleceu, a febre baixou gradativamente e Gideon Spiller, que era um pouco médico, logo o considerou pronto para outra. Em 16 de agosto, Jup voltou a se alimentar. Nab preparava-lhe iguarias açucaradas que o doente degustava com deleite, pois, se tinha um pequeno defeito, este era o de ser um tantinho guloso, e Nab jamais fizera nada para corrigi-lo. O que posso fazer? Dizia ele a Gideon Spiller, que às vezes o censurava por paparicá-lo. Ele nunca teve outro prazer senão o da boca, esse pobre Jup, e fico muito feliz de assim poder lhe agradecer por seus serviços. Depois de 10 dias acamado, em 21 de agosto, Mestre Jup se levantou. Os ferimentos haviam cicatrizado, e claro estava que ele não demoraria a recuperar a flexibilidade e vigor habituais. Como todos os convalescentes, foi tomado então por uma fome voraz, e o repórter deixou-o comer à vontade, pois confiava em seu instinto, muito em falta nas criaturas racionais, o qual devia preservar o orangotango de todo tipo de excessos. Nab ficou exultante ao ver o apetite de seu aluno voltar. Coma, Jup, dizia-lhe, não faça cerimônia. Você derramou seu sangue por nós, o mínimo que podemos fazer é ajudá-lo a se restabelecer. Finalmente, em 25 de agosto, ouviu-se a voz de Nab chamando os companheiros. Sr. Cyrus, Sr. Gideon, Sr. Harbert, Mestre Pencroff, venham. Venham. Os colonos, reunidos no salão, levantaram-se ao ouvirem o chamado de Nab, que se encontrava no quarto destinado a Jup. O que há? Perguntou o repórter. Vejam. Respondeu Nab, dando uma grande gargalhada. E o que viram? Mestre Jup, fumando, tranquilo e gravemente, acocorado como um turco à porta de Granite House. Meu cachimbo! Exclamou Pencroff. Ele pegou o meu cachimbo. Ah, meu bom Jup, receba-o como um presente. Fumê, amigo, fumê. E Jup lançava gravemente grossas baforadas, parecendo muito satisfeito. Cyrus Smith não se espantou tanto com o incidente, citando diversos exemplos de macacos domesticados que haviam adotado o hábito de fumar. Portanto, a partir desse dia, Mestre Jup teve seu próprio cachimbo, o ex-cachimbo do marujo, pendurado em seu quarto, junto ao estoque de tabaco. Abastecia-o pessoalmente, acendia num carvão em brasa e parecia ser o mais feliz dos quadrúmanos. Acerta quem imaginar que tal coincidência de gostos só fez estreitar ainda mais os laços de amizade que já uniam o digno símio e o honesto marujo. Talvez seja um homem, Pencroff dizia às vezes a Nab.
Porventura se admiraria se um dia se pusesse a falar? Por Deus, não, respondia Nab. Mas me admira, na verdade, o fato de ele não falar, pois, afinal, não lhe falta senão o dom da palavra. Seria de toda forma muito engraçado se um belo dia ele me dissesse, e se trocássemos de cachimbo, Pencroff? É mesmo, respondia Nab. Pena que ele seja mudo de nascença. Com o mês de setembro, o inverno partiu definitivamente e as obras recomeçaram com ardor. A construção do barco avançou célere. As través foram assentadas na quilha e a ossatura consolidada, com cintas encurvadas pela exposição ao vapor d'água a fim de se adequarem às exigências do gabarito, ligando todas as partes do casco. Como havia madeira em quantidade, Pencroff sugeriu ao engenheiro duplicar interiormente o casco com uma escoi impermeável, o que conferiria ainda mais robustez à embarcação. Sem saber o que o futuro lhes reservava, Cyrus Smith aprovou a ideia do marujo de fazer sua embarcação a mais sólida possível. A escoa e a coberta da embarcação foram totalmente concluídas em 15 de setembro. Para calafetar as emendas, fabricaram estopa com zostera seca, a qual foi introduzida a golpes de malho entre o madeirame do casco, da escoa e da coberta. Em seguida, essas emendas foram calafetadas com alcatrão fervente, que os pinheiros da floresta forneciam em abundância. A conformação interior da embarcação foi das mais simples. Primeiro, foi lastreada com pesados fragmentos de granito, embossados num leito de cal, pesando aproximadamente 5 toneladas. Um convés foi estendido por cima desse lastro e o interior dividido em 2 cabines, ao lado das quais corriam 2 bancos, que serviam de baús. O pé do mastro devia escorar a divisória que separava as 2 cabines, cujo acesso era feito por 2 escotilhas, abertas no tombadilho e dotadas de alçapões. Pencroff não teve dificuldade alguma em encontrar uma árvore adequada para o mastarel. Escolheu um jovem pinheiro, bem reto, sem nodosidades, que ele só precisou esquadrar na gola e abaular na cabeça. As ferragens do mastro, do leme e do casco, rudimentares porém sólidas, foram fabricadas na metalúrgica das chaminés. Por fim, vergas, topes, retranca, antenas, remos etc., tudo estava terminado na primeira semana de outubro. Resolveram então testar a embarcação nas cercanias da ilha, a fim de estudar seu comportamento no mar e até que ponto era possível confiar nela. Durante todo esse tempo, não haviam se esquecido das obras mais urgentes. O curral fora reformado, pois era preciso abrigar e alimentar as crias do rebanho de carneiros e cabras. Também vistoriaram o viveiro de ostras, a coltada, as minas de carvão e ferro, bem como determinadas áreas até então inexploradas das florestas do faroeste, fartas em caça. Descobriram igualmente outras plantas nativas, que, embora não de utilidade imediata, contribuíram para diversificar as reservas vegetais de Granite House. Eram ficus, uns, semelhantes aos da África Meridional, com folhas carnudas e comestíveis, outros, produtores de sementes que davam uma espécie de farinha. Em 10 de outubro, o barco foi lançado ao mar. Pencroff estava radiante. A operação foi um êxito completo. Toda aparelhada, empurrada sobre cilindros até a beira da praia, a embarcação foi capturada pela pré-mar e flutuou, para aplausos dos colonos, especialmente, de Pencroff, que não demonstrou nenhum tipo de modéstia na ocasião. Aliás, sua vaidade iria sobreviver ao término da construção do barco, uma vez que, depois disso, seria chamado para comandá-lo. O posto de capitão foi-lhe atribuído por unanimidade e com alegria. Para satisfazer ao capitão Pencroff, a primeira providência foi batizar em embarcação e, após várias propostas longamente discutidas, os sufrágios contemplaram o nome Bonadventure, que era o nome de batismo do leal marujo. Tão logo o Bonadventure foi soerguido pela maré, viram que ele se mantinha estável em suas linhas de água e que navegaria corretamente em todas as velocidades. Em todo caso, o teste seria feito naquele mesmo dia num périplo ao redor da costa. O tempo estava bonito, a brisa, fresca, o mar, fácil, sobretudo no litoral sul, pois o vento soprava do noroeste já fazia 1 hora. A bordo! A bordo! Gritava o capitão Pencroff. Mas era preciso almoçar antes de partir, e pareceu-lhes inclusive conveniente levar provisões a bordo, para o caso de a expedição adentrar à noite. Cyrus Smith também se mostrava ansioso para testar a embarcação, cujo projeto, salvo por um detalhe ou outro alterado por recomendação do marujo, era de sua autoria.
por outro lado, não depositava nela a mesma confiança que Pencroff, e, como este não voltara a tocar no assunto da viagem à Ilha Tabor, Cyrus Smith torcia para que o marujo houvesse desistido do plano. Teria-lhe repugnado, com efeito, ver 2 de seus 3 companheiros aventurarem-se longe naquele barco, afinal de pequeno porte, com uma capacidade de apenas 15 toneladas. Às 10h30, estavam todos a bordo, inclusive Jup e Top. Nab e Harbert levantaram a âncora, que mordia a areia junto à foz do Mercy, a brigandina foi içada, o pavilhão lincolniano flutuou no topo do mastro, e o Bonaventure, pilotado por Pencroff, fez-se ao mar. Para sair da Baía da União, tiveram primeiro de posicionar-se de modo a pegar o vento pela popa, o que permitiu constatar que, sob aquela configuração, a velocidade da embarcação era satisfatória. Após haverem dobrado a ponta do destroço e o cabo da garra, Pencroff foi obrigado a navegar rente à margem, a fim de contornar a costa meridional da ilha e, após alguns bordejos, observou que o Bonaventure era capaz de avançar a aproximadamente 5/4 de vento e que resistia satisfatoriamente à deriva. Mantinha a dirigibilidade mesmo com o vento de proa, mostrando-se, no jargão dos marujos, nervoso, e inclusive ganhando velocidade. Os passageiros do Bonaventure estavam absolutamente encantados. Tinham ali uma boa embarcação que, em caso de necessidade, poderia lhes prestar grandes serviços. Com o bom tempo e a brisa agradável, o passeio foi deslumbrante. Pencroff navegou em direção ao mar aberto, a 3 ou 4 milhas da costa, nas imediações de Porto Balão. A ilha surgiu então em toda a sua envergadura e sob um novo aspecto, mostrando seu variegado panorama desde o Cabo da Garra até o promontório do Réptil, desde os primeiros planos de florestas, nos quais as coníferas ainda contrastavam com a jovem folhagem das outras árvores, até o Monte Franklin, que dominava o conjunto com seu pico nevado. "Que beleza!" exclamou Harbert. "Como nossa ilha é bonita e generosa", completou Pencroff. "Amo-a como amava a minha pobre mãe. Ela nos recebeu, pobres e carentes de tudo, e o que falta a estes 5 filhos que caíram do céu?" "Nada", respondeu Nab. "Nada, capitão." E os 2 bravos indivíduos emitiram 3 formidáveis urras em homenagem à sua ilha. Nesse ínterim, Gédéon Spilett, recostado ao pé do mastro, desenhava a paisagem que se desdobrava aos seus olhos. Cyrus Smith observava em silêncio. "E então, Sr. Cyrus", indagou Pencroff, "o que acha do nosso barco?" "Parece comportar-se muito bem", respondeu o engenheiro. "Ótimo! Acredita agora que ele pode fazer uma viagem de certa duração?" "Que viagem, Pencroff?" "A Ilha Tabor, por exemplo." "Amigo", respondeu Cyrus Smith, "penso que, numa emergência, não hesitaríamos em confiar no Bonaventure, até mesmo para uma travessia mais longa. Mas, não se iluda, eu veria com pesar sua partida para a Ilha Tabor, já que nada o obriga a ir até lá." "Nada mais natural do que desejar conhecer seus vizinhos", insistiu Pencroff, que se obstinava em sua ideia. "A Ilha Tabor é nossa vizinha, a única. Os bons modos exigem nossa ida até lá, nem que seja para uma visitinha." "Diabos!" zombou Gédéon Spilett. "Como nosso amigo Pencroff é intransigente com relação às formalidades." "Não sou intransigente com absolutamente nada", replicou Marujo, um pouco ofendido ante a oposição do engenheiro, a quem, no entanto, não pretendia inquietar. "Pense, Pencroff", argumentou Cyrus Smith, "não pode ir sozinho à Ilha Tabor. Basta-me um homem." "Que seja", respondeu o engenheiro. "Então é de 2 dos 5 colonos que o senhor arrisca privar a colônia da Ilha Lincoln?" "Dos 6. atalhou Pencroff. "Está se esquecendo de Jup." "Dos 7. acrescentou Nab. "Top também é um dos nossos." "Não há risco, Sr. Cyrus", continuou Pencroff. "É possível, Pencroff, mas, repito, é expor-se sem necessidade." O teimoso marujo não respondeu e mudou de assunto, determinado a insistir mais tarde. Não suspeitava, porém, que um incidente viria em seu auxílio, transformando em obra de caridade o que não passava de um capricho, no fim das contas, discutível. Com efeito, após manter-se ao largo, o Bonaventure reaproximou-se da costa, dirigindo-se a Porto Balão.
Era importante verificar as passagens abertas entre os bancos de areia e os recifes e balizá-las da melhor maneira possível, uma vez que a pequena enseada devia ser o ancoradouro da embarcação. Estavam a apenas meia milha da costa e, para se posicionar contra o vento, bordejaram por um instante. O Bonaventure avançava lentamente naquele momento, pois a brisa, parcialmente detida pelas terras altas, mal enfunava suas velas, e o mar, liso como gelo, só encapelava ao sabor de lufadas que passavam caprichosamente. Harbert, na proa a fim de indicar a melhor rota, exclamou de repente: "Orse, Pencroff, orse!" "O que há?" indagou o marujo, levantando-se. "Uma pedra?" "Não, espere", disse Harbert. "Não estou vendo direito, orse mais um pouco, assim, e aproxime-se." E ao dizer isso, Harbert, deitado ao comprido no costado, mergulhou o braço na água e o retirou rapidamente, dizendo: "Uma garrafa." Tinha na mão uma garrafa fechada, que acabava de recolher a poucas centenas de metros da costa. Cyrus Smith pegou a garrafa. Sem dizer uma palavra, fez saltar a rolha e retirou um papel úmido, no qual se liam estas palavras: "Náufrago. Ilha Tabor, 153 graus long. O, 37 graus 11 a lat. S.